Eu comprei uma bateria eletrônica e comecei a ter problemas com a minha família. Nesse vídeo vou mostrar na prática a comparação dos decibéis entre a bateria eletrônica e acústica. Na prática, comparar o dispositivo que mede decibéis com o app de celular, os materiais para acústica e as soluções que dei, onde não tive mais reclamação da minha família. A bateria eletrônica deu pico de 88, com média de 83 decibéis. A acústica, pico de 110, com média de 106. 110 decibéis da acústica corresponde a uma serra elétrica, uma boate, uma turbina de avião. 80 decibéis de uma bateria eletrônica é o mesmo que um despertador de campainha, uma motocicleta, um cachorro latindo. Isso aqui é muito legal. Se temos 40 decibéis, o dobro não são 80, são 50. O dobro de 55 não são 110, são 65. Agradeço o seu joinha e a sua inscrição. Aqui sempre vídeos de poucos minutos com muita informação. Obrigado. Decibéis é a unidade de medida do som, do volume, da altura dele. Dobrar a percepção do que estamos ouvindo equivale a somar 10 decibéis, independente da base. Esse vídeo é de acústica de baixo custo, então você não precisa ter um dispositivo que mede os decibéis. Vou mostrar um app funcionando. O tempo de captação do dispositivo e do celular não são iguais, e mesmo assim, ficam próximos. E o ponto mais importante são os 10 decibéis que dobra o volume, porque você poderá medir com o app antes e depois de ter feito alguma modificação aí no seu ambiente, e ver no app o quanto reduziu. Eu usaria o app de boa. Alguns acham que espuma resolve todos os problemas da acústica. Espuma é só para tratar o som, e não para isolar. Espuma atua na reverberação, no eco do som que reflete nas paredes. Quando olhamos qualquer estúdio, temos espuma e outros materiais. Se a espuma fosse a única solução, todos os estúdios teriam todas as paredes forradas de espuma. É necessário um equilíbrio entre tratar e isolar o som, deixar o som preso dentro do ambiente. Essa tabela me surpreendeu. Todo ambiente precisa ter a sua reverberação para manter a qualidade do áudio. Aqui mostra que salas de concerto de música precisa de mais reverberação que sala e auditório de aula. Encher as paredes de espuma vai matar completamente a qualidade do áudio do ambiente. Os materiais duros, densos, são os que isolam o som dentro do ambiente, como drywall, vidro, alvenaria, uma borracha firme, madeira densa, entre muitos outros. E esses materiais isolam o som com técnicas e em locais específicos que se usa dentro do ambiente. Alguns atuam melhor nos sons agudos, que são as frequências altas, e outros nos sons graves, que são as frequências baixas. Estas são as mais difíceis de isolar. Podemos usar um app grátis para isso também. Vou mostrar na prática. Primeiro aguda. Agora grave. Vou repetir que esse vídeo é para acústica de baixo custo. O ideal seria contratar um profissional especializado para implementar um estúdio. Dou muito valor a eles, mas isso é caro para uma necessidade pequena. Vamos ao que interessa, a acústica de baixo custo. Todos os projetos que fiz, eu medi os decibéis antes e depois de implementar, e mostro o quanto eu gastei, com resultados positivos. Fitas o batente, protetor embaixo da porta, uma invenção maluca minha colocando o drywall direto na porta, que deu certo, e os painéis acústicos. Os links dos vídeos estão na descrição. Eu não sou um profissional de acústica, e para entender o básico, eu li muitas referências e assisti muitos vídeos, mas de profissionais sérios da área de acústica. Fiz esse vídeo para mostrar os resultados positivos que tive com os meus mini projetos, links na descrição, e para estimular você a buscar informações, buscar boas referências sobre acústica e ter um ambiente com um som de qualidade melhor. Eu não sabia, mas eu fiz.